Inspirado numa carta do Papa Francisco, chama-se Laudato Si, e tem o objetivo de sensibilizar o público para o cuidado a ter com a natureza. Fica na área exterior do Convento da Luz, em Carnido, e tem duas possibilidades de visita. Vamos conhecer uma delas com a Filipa Marques Henriques e a Joana Gonçalves Almeida. Foi criado no complexo do Convento da Luz, em Carnide, a partir deste jardim de um palácio neoclássico mandado construir em 1878 e adquirido mais tarde pelos frades da Ordem de São Francisco em 1939. E este parque Laudato Si, antes de mais, é inspirado, Pedro, numa encíclica, numa carta, por assim dizer, de 2015 do Papa Francisco, chamada também ela Laudato Si, por sua vez, aqui com uma inspiração e uma ligação a São Francisco de Assis, não é? Claro. E é por aí que começamos a nossa conversa. Com certeza, São Francisco de Assis, se nós quisermos, podemos dizer que é o primeiro ecologista avant la lettre, visto que o termo não estava cunhado quando ele existiu. O seu amor pela criação, o seu amor por todas as criaturas, levou-o a formular esse poema, esse canto de amor, que se chama O Cântico das Criaturas, que começa justamente pela palavra louvado sejas, que foi o Laudato Si em italiano, que o Papa Francisco tomou como início dessa encíclica. É uma tomada de posição da Igreja em relação às alterações climáticas, acima de tudo. É enunciar os problemas do ambiente, e para isso o Papa serviu-se também de um grupo de cientistas que o puderam assessorar, dar a posição da Igreja numa posição de esperança, dar a posição da Igreja numa posição de urgência e dar a posição da Igreja no sentido de que é algo que interessa a todos. Ele introduziu esta noção, foi introduzida por ele, posso dizê-lo, de causa comum, que é justamente o nome desta primeira placa que aqui temos. Este é o início da visita que é organizada, neste caso, pela Ordem dos Franciscanos Seculares, à qual o Pedro pertence, mas o Pedro, paralelamente, tem aqui um passado, não é, ligado às ciências. Foi, durante 30 anos, professor na Faculdade de Ciências, na área da Física Aplicada, não é assim? Portanto, também ajuda aqui a enquadrar quem vem fazer estas visitas para esta ligação que tem que Justamente porque a própria encíclica Laudato Si não trata apenas de aspectos teológicos, mas, como tive a oportunidade de dizer, tem, digamos assim, uma interface muito transparente para os aspectos da ciência, porque senão não teria grandes efeitos. Pedro, há um outro conceito que é referido nestas visitas que faz por este parque, Laudato Si, que é o conceito de ecologia integral. Em que é que consiste? Bom, a ecologia integral, como o próprio nome significa, quer dizer que qualquer ação ecológica tem que ser integrada, tem que ser olhada de uma forma integrada. Mas, para sintetizar, e seguindo, enfim, esta síntese que o Papa Francisco põe, ele diz que uma pessoa tem que estar bem consigo própria, tem que estar bem com os seus semelhantes, com os seus irmãos, e tem que estar bem com a terra, com a criação toda. Portanto, este conjunto é que é o desiderato que se tenta alcançar com as ações de ecologia integral. É isso que a Igreja tenta conseguir. Nós terminamos esta nossa visita resumida, este nosso percurso, com aquilo que se pretende que seja a mensagem que as pessoas, que o público leve para casa desta reflexão. E então, olhares que escolheu bem este título desta placa, Crise Ecológica e a sua raiz humana. E a mensagem que nós queremos que as pessoas levem daqui é que, de facto, a natureza é bela. Foi um jardim que nós recebemos, não estou a ligar-me aos mitos do início do Gênesis. Mas a Terra, há quem fale, tem o chamado princípio antrópico. Quer dizer, a Terra tem condições que estão adaptadas à vida humana e os humanos estão a destruí-la. Agora, importante explicar lá para casa de que forma é que as pessoas podem ter acesso a estas visitas, como é que se podem inscrever e quando é que elas acontecem. Quando quiserem fazer a sua visita, ela está marcada para ter lugar aos sábados, os primeiros sábados de cada mês, começando às 15 horas. Todavia, se houver um grupo, isto é um parênteses, se houver um grupo, ele pode marcar essa visita particularmente. Essa visita é marcada para a portaria do convento. E a visita, como disse, tem uma duração de 1h30. Começa por uma recepção numa sala das Aulas Santos Mártires de Marrocos, onde as pessoas podem assistir a um pequeno filme enunciando, caracterizando alguns aspectos fundamentais
das questões da alteração climática, onde também podemos ter a oportunidade de tratar de alguns pontos fundamentais, do chamado efeito estufa, do efeito de retroalimentação de que alguns fenómenos climáticos têm, para mais ou menos integrar as pessoas. Depois vamos fazer a visita que vai permitindo a cada um de per si fazer o seu percurso, poder, digamos assim, pensar na sua posição perante o clima, na sua responsabilidade, e na verdade que é algo que a todos interessa, e o preservarmos a nossa casa comum, que é a única que nós temos para habitar, a todos nos deve interessar. Muito obrigada. Já sabe, tem esta possibilidade de visitar este Parque Laudato Si aqui no complexo do Convento da Luz, com estas visitas organizadas pela Ordem dos Franciscanos Seculares, mas há também uma outra perspectiva de meditação contemplativa de que lhe falamos mais daqui a pouco neste Portugal em Direto.